Romanos 8, versículos 4 e 5. Quem anda segundo a carne é contrário à vida do Espírito. Romanos 8:8 ele diz: os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus. Do versículo 6 a 8 de Romanos 8 ele diz que quem se ocupa da carne está no caminho da morte, que é espiritual, e jamais será amigo de Deus, é hostil a Deus. Versículo 12, ele fala a respeito de pessoas que vivem segundo. O que é essa expressão segundo? Dominado, sujeitando-se à carne, que é o que? Essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, essa natureza que nos puxa para baixo, essa natureza que não adianta você disfarçar, te puxa para o materialismo, te puxa para seu próprio prazer, quer colocar o seu eu no centro. Aí ele fala para a igreja no versículo 9: vocês não vivem segundo a carne. Então, primeiro, ele fala da carne em seu sentido literal. Segundo, ele fala da carne do ponto de vista humano. Terceiro, ele fala da carne, ele chama de carne a nossa natureza caída, tudo que é contrário a Deus. Eu vou tentar facilitar pelo que eu anotei. Paulo chama de carne natureza humana em toda sua fraqueza. A gente espiritualiza. A gente tem um evangelho que é stop. A gente está fraco, a gente está na maior pecaminosidade, ou sem orar, sem jejuar, né, cunhado? Sem ler Bíblia, sem congregar. Aí sabe o que a gente diz? Eu estou fraco, para não dizer assim, estou na carne. Eu estou sendo dominado pela minha natureza caída. Eu estou sendo dominado pela natureza humana. A gente não diz que está sendo dominado pela natureza humana. A gente não diz que está na carne. A gente diz, estou fraco. Aí é aquele vício. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então, carne, na expressão de Paulo, quem vive na carne é nossa natureza humana, fraca, impotente. Carne é nossa humanidade em sua vulnerabilidade ao pecado. Quando você está fraco na carne, dominado pela natureza humana, você está vulnerável ao pecado, a cair, a desviar, a abandonar a fé, a apostatar. Quando Paulo fala de carne em Romanos 8, ele está falando daquela parte do homem que dá oportunidade ao pecado, nem sente falta, nem sente sede das coisas de Deus. Por quê? Porque a alma já está cheia das coisas dessa terra. Ele está se referindo à pecaminosidade humana, total ausência de Cristo sem Deus. Carne aqui em Romanos 8 é aquilo que me prende a qualquer outra coisa, mas não me prende em Deus. Posso aplicar? Posso. Eu fico 2, 3 horas na internet, mas eu não aguento 20 minutos de joelho. Eu assisto a série inteira da Netflix, mas eu não consigo ler o livro do Gênesis todinho, principalmente quando chega na genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou cicrano, que gerou Bertão. Eu desisto, é porque teu nome não está lá. Se tivesse lá, tu lia todo dia. A gente é assim. Tudo que é material, carnal, terrenal, longe de Deus, entretenimento, a gente está lá. Os olhos vibram, querido, os olhos lacrimejam na novela. O filme é postado e indicado. Bíblia não, louvor não, teologia chatice, escola dominical, Deus me livre, a revista é cara, culto de doutrina, coisa de velho. Ou seja, a natureza humana
está dominando você, não é o espírito. Eu já disse e repito: carne é tudo aquilo que me leva para baixo, é a natureza de Adão em nós. A carne, olha isso, eu preciso de sua atenção. A carne é o lado mais baixo da natureza humana. Eu disse que Paulo falou duas palavras em Romanos 8. A primeira é a carne, e eu já falei o que ela é, eu já falei o que ela faz. É a natureza humana que me liga a tudo que é terrenal. Só que tem gente que pensa que quando a gente fala de carne, estamos falando só de sexo. Não é. Paulo dá mais detalhe na obra da carne, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Inclui pecados sexuais e corporais, mas ele também diz assim, ó: idolatria, ciúmes, iras, no plural, contenda, heresia, inveja, é tudo carne. Então a carne para Paulo é mais do que prazer físico, é uma batalha mental, corporal, espiritual. E se a gente não assumir, o espírito não toma conta de nós. A primeira palavra que Paulo usa muito aqui é carne, mas graças a Deus que ele usa a palavra carne muito, só que essa quantidade só perde para outra palavra que Paulo usa: espírito. Só no capítulo 8 ele usa a palavra espírito 30 vezes. A expressão espírito vem desde o Antigo Testamento, o ruar, o sopro, a vida, tem a ideia de vento impetuoso, vento que homem não controla. Aí é você que tem que escolher. Você diz assim: eu não consigo, a carne é mais forte, a natureza caída em mim é muito forte. Pois é, mas tem outra natureza que também é forte. A natureza de Adão te puxa para baixo com muita força. A natureza caída por causa de Adão nos puxa para baixo com muita força. Se a carne é a natureza de Adão em mim, o espírito é a natureza de Deus em mim. Se a carne é a essência de Adão em mim, o espírito é a essência de Cristo em mim. Deixa eu perguntar: a gente é humano, sim ou não? A gente é humano, sim ou não? Deus é espírito, sim ou não? Então, quando eu diz assim, quando eu justifico o meu pecado, minha rebeldia, minhas mentiras, dizendo: eu sou humano, eu sou humano, eu sou humano e não consigo ser perfeito, eu sou humano, eu só sei errar, e aí vai, sou humano, eu sei que você é humano. Mas olha o que Paulo diz, e isso é um confronto para nós. Versículo de número 3: a lei não era capaz de nos salvar por causa de nossa natureza humana. A lei estava lá indicando o caminho, mas a lei dizia assim: não assassina. A natureza humana dizia: eu assassino. A lei dizia: não adultera. A lei da carne dizia: adultera. Aí Paulo diz: Deus fez o que a lei não foi capaz de fazer por causa da nossa natureza. O que Deus faz? Sendo que a lei era incapaz de fazer, que é nos salvar, Ele enviou o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Sabe o que é isso? Só para você parar de dizer assim: eu pequei porque eu sou humano, eu não consigo porque eu sou humano. Aí Jesus diz assim: eu desci como humano. Glória a Jesus. Olha a solução de Deus. Se a gente diz que não aguenta porque a gente tem a natureza humana, porque é ser humano, aí Jesus diz: agora eu vou vir como ser humano.
porque no Antigo Testamento ele vinha em fogo, ele vem na sarça, ele vem no monte quebrando tudo. Aí ele encarna e vem como ser humano. Depois que ele vence o pecado, vence o mundo, vence o diabo como homem, ele olha para a igreja e diz: o mesmo Espírito que está em mim, eu vou enviar para habitar em vocês. E é por esse Espírito que vocês vão vencer a natureza carnal.